Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para poder comentar o gabarito com vocês. Vocês resolveram essa semana o exercício sobre soluções que estava lá no formulário, né? E vocês podiam tentar mais de uma vez para poder enviar as respostas, porque eu acredito que nesse momento importante é vocês tentarem exercitar mesmo o conteúdo, né? Então, assim, quem não fez ainda, faz, mas eu vou deixar esse vídeo aqui comentando o gabarito para poder tirar algumas dúvidas, tá joia? Então, olha só, me acompanha aí, que eu vou abrir para vocês é, os exercícios aí do formulário, tá joia? Então, olha aqui, ó. Como eu tô com a parte do gabarito, né? O meu já vai aparecer marcadinho de verde aqui as respostas, daí a gente vai comentando, tá joia? Então, é esse aqui, exercício sobre soluções. Coloca seu nome, marca a sua turma e vamos lá. Então, olha aqui, ó. Sobre soluções, pode-se afirmar. Antes de começar a responder, vou dar uma revisada sobre o que são soluções. Soluções são misturas homogêneas, gente, onde não é possível ver a separação entre os componentes. Então, toda mistura homogênea, aquela que apresenta uma única fase, ela é uma solução. Existe a solução sólida, solução líquida e solução gasosa, tá bom? E a gente vai ter também as classificações quanto à quantidade de soluto no solvente. Solução saturada, solução insaturada, solução supersaturada, tá? Então vamos acompanhando aqui a resolução. Vista essa revisãozinha, vamos resolver? Da Universidade Federal da Bahia. Sobre soluções, pode-se afirmar que o latão, mistura de cobre e zinco, é uma solução sólida. Exatamente, ó, essa resposta está certa, tá? Você pode marcar mais de uma alternativa aqui. O latão, gente, ele é uma liga metálica, é uma mistura homogênea entre cobre e zinco. Juntou dois metais sólidos e vão dar origem ao latão. É uma solução sólida sim, beleza? Marca isso aí. Soluções saturadas apresentam soluto em quantidade menor do que o limite estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Olha só, muita atenção. Solução saturada é aquela que apresenta o soluto em quantidade em cima do limite estabelecido, é aquela no limite, tá bom? Isso que é uma solução saturada, aquela que bate em cima do coeficiente de solubilidade, nem mais, nem menos. Então não marca a segunda, tá? Por enquanto só marcamos a primeira. Vamos lá, vamos ver se pode afirmar isso aqui. A variação da pressão altera a solubilidade dos gases nos líquidos. Sim, altera sim, tá? Então vamos pegar um exemplo. O gás carbônico, dióxido de carbono, ele está solubilizado lá na Coca-Cola, tá? No refrigerante. Já ouviram aquela história de que o refrigerante na garrafinha de vidro, a Coca-Cola na garrafinha de vidro, ela é mais saborosa do que a Coca-Cola naquela garrafa PET de 3 litros, aquela grandona? O que acontece? O CO2, para ele se manter solubilizado ali, ele conta com uma ajudinha da pressão. Então, ele é um gás e está dissolvido no líquido, que é o refrigerante. O vidro, ele ajuda a manter mais o CO2 ali preso, ajuda a manter uma pressão maior ali e ajuda a fazer com que o CO2 fique mais dissolvido na coca. Por isso que é uma Coca-Cola mais refrescante, mais forte, tá? Agora, você pensa na Coca-Cola de uma garrafa de 3 litros, né? Uma garrafa plástica de 3 litros. Viu como aquela garrafona é desengonçada ali, aquela garrafa PET, meio que elástica praticamente? Então ela não retém tanto assim o CO2 dissolvido ali naquele refrigerante, naquela Coca-Cola, tá bom? Então a variação da pressão, ela altera a solubilidade dos gases no líquido? Altera, beleza? Então vamos marcar a primeira e a segunda. Vamos lá ver por que as outras não estão certas. A solubilidade de qualquer substância química em água aumenta com o aumento da temperatura? Não. Vamos pegar um exemplo aqui? Falando da Coca-Cola, porque vocês devem estar aí, né? Às vezes curtindo uma pipoquinha com um refrigerantezinho. Presta atenção. CO2, ele já não é muito solúvel, por exemplo, em água, tá? Vamos colocar no refrigerante, na Coca-Cola, que tem água em sua composição. Ele já não é lá muito solúvel. Se a gente aquece, por exemplo, um refrigerante que tem o gás dissolvido lá dentro, que é uma substância, certo? O gás carbônico. Se a gente aquece a Coca-Cola, vocês acham que o CO2 fica mais dissolvido lá dentro ou menos dissolvido? Gente, com a coca quente, a hora que você abre uma coca quente, o que acontece com ela? Ela não espirra para tudo quanto é lado, faz tsh.
Aquele gás ele não quer ficar lá dentro, ele não fica lá dentro. E não é sempre então que um aumento de temperatura aumenta a solubilidade, não. Isso depende da substância. Tem substância que tem uma dissolução endotérmica, onde um aumento de temperatura ajuda, e tem substâncias que têm a sua dissolução exotérmica, tá, gente? Que uma diminuição de temperatura ajudaria a dissolver, que é o caso do CO2. Uma coca geladinha, ó, quando você abre uma coca trincando de gelada, como é que ela faz? Não é assim? Mal sai o gás, então aumenta a solubilidade com a temperatura mais baixa, no caso do CO2. Então não é toda substância que um aumento de temperatura ajuda a dissolver. Beleza? Então não vou marcar isso aqui. Por que essa última também não foi marcada como gabarito? Olha só, toda solução é formada por um sólido e um líquido. Ah, tá. E a solução sólida? E a solução gasosa? O ar atmosférico não é uma solução gasosa? Argônio, neônio, nitrogênio, gás carbônico, gás oxigênio. Então, eu tenho uma solução que é gasosa. Então, nem toda solução é sólido e líquido. Beleza? Por que marcamos a primeira e marcamos a terceira? Então, vamos seguir aí. Se o vídeo não dá para poder gravar toda a resolução comentada, porque eu falo muito, eu vou gravar outro, tá? Para continuar, não se preocupe não. Assinale a alternativa que contém exemplos de soluções. Lembra que solução é uma mistura homogênea. Se tiver com coisa com cara de heterogênea, você nem marca, porque não é solução. Bom? Água da torneira, mar e granito. Gente, granito é aquelas pedras que usam para fazer bancada, né? Tem granito de tudo quanto é tipo. Então, olha só, tem muito granito claro que você consegue ver com mais facilidade a diferença nas pedrinhas lá marrom, preta, branca, tá? Então, granito é heterogêneo, é um agregado, um aglomerado, tá? É heterogêneo. Mar, como assim mar, né, gente? Água do mar vem com areia em suspensão, então também não é mistura homogênea. Isso aqui é heterogêneo, isso aqui também é heterogêneo, beleza? A água da torneira é sim homogênea, né? Pensando numa água que vem limpinha, vem tratada aí, a água da torneira é homogênea sim. O problema que matou isso aqui foi o mar e o granito. Então vamos lá. Granito, já falamos que é heterogêneo, então não vamos nem tocar nesse assunto mais, né? Granito heterogêneo avacalhou com esse item. Vamos para o terceiro. Água pura, gás nitrogênio e ouro puro. Gente, água pura não é solução, porque não é uma mistura. Se a água está pura, ela é uma substância. Gás nitrogênio N2 também é uma substância. Ouro puro também é uma substância. Então, não são exemplos de soluções. Ó, que tá marcadinha essa aqui, ó. Já vamos chegar lá. Vamos ver que esse petróleo aqui tá errado, ó. Petróleo no mar. Nossa, aqueles derramamentos de petróleo, quando aquelas plataformas quebram, vazam, né? Petróleo no mar. Petróleo, óleo, não vai ser solúvel na água salgada, água do mar, né? Altamente polarizada e então, gente, petróleo e água do mar, mistura heterogênea, super heterogênea. Granito, heterogênea. E água destilada, substância. Então, aqui não vale. Ar, água de torneira e ouro 18 quilates. Ó, esse item que bonitinho, ó. O ar atmosférico tem o quê? Nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, vários gases e você não fica vendo a separação entre eles. Então, o ar é uma mistura homogênea. Água de torneira tem sais minerais, cloro, flúor, né? E a própria água, em maior abundância ali. Então, a água da torneira é uma mistura homogênea. Ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates, você tem ali uma liga metálica, uma solução sólida, onde você tem 75% de ouro, ouro amarelo, né? E ali o que vai dar, às vezes, cor para o ouro, por exemplo, um ouro rosé, você tem ali uns 25% de cobre. Se é um ouro branco, você pode ter platina, você pode ter ródio, tá bom? Então, assim, o ouro 18 quilates, ele é uma mistura homogênea. Beleza? Então, ele é uma solução. Por isso que a gente vai marcar essa alternativazinha aqui, ó. Beleza? Ar, água de torneira, ouro 18 quilates. Seguindo, vamos lá. Ficou como gabarito a primeira. Vamos ver por quê? Vamos olhar aqui a pergunta. Ó. Em uma solução aquosa iônica, o soluto forma com as moléculas do solvente um sistema. Então, eu vou jogar uma substância iônica. Se é solução aquosa, minha substância iônica vai se dissolver na água. Tá? Então, solvente água e eu devo jogar, por exemplo, um sal lá dentro, tá? Uma substância iônica. O soluto forma com as moléculas do solvente um sistema. Se fala que é uma solução aquosa, o sistema não tem que ser homogêneo?
Solução não é homogêneo? Então só podia ficar na dúvida entre a primeira, que tem homogêneo, a segunda, que tem homogêneo, e a terceira, que tem homogêneo. Heterogêneo e heterogêneo você não podia ficar na dúvida, tá bom? Porque solução, falou solução, é mistura homogênea. Agora vamos lá. Se eu jogo um íon, uma substância iônica, dentro de uma solução aquosa, dentro da água, eu vou ter ali, né? A minha solução vai ser homogênea, certo? E vai ser condutora de corrente elétrica? Sim, se tem íons disponíveis, vai conduzir corrente elétrica, tá? Homogêneo separável por filtração. Não, gente, o íon é uma coisa muito pequenininha, o cátion e o ânion, tá? Não dá para separar os átomos no filtro, não. Muito menos os íons, cátions e ânions, que são menores ainda. Então, não dá. Homogêneo cujos solventes separam-se por filtração e cujos constituintes, né, separam-se por filtração. Praticamente igual o segundo item aí. Não vamos separar ninguém por filtração, não vamos separar íon por filtração, tá joia? Então, tipo assim, professor, água salgada, dá para eu tirar o sal filtrando? Não, gente, não dá. O sal, o filtro, ele precisa de uma barreira, ele é uma barreira física para separar componentes maiores, tá? Não cátions e ânions. Beleza? Então ficou o primeiro item, homogêneo, condutor de corrente elétrica. Tranquilo? Eu acho que dá pra gente falar de mais um aqui, ó. Vamos lá. Qual é o sal cuja solubilidade na água diminui com o aumento da temperatura? Vamos analisar o gráfico. Então, olha só, tem aqui vários tipos de sais, cloreto de sódio, nitrato de potássio, sulfato de sério, e eu tenho as massas dos sais aqui, e eu tenho um aumento de temperatura. Você vai ver que a maioria das curvas, né, elas vão dissolvendo. Quanto mais vai esquentando aqui, ó, a minha solução, quanto mais temperatura eu vou tendo, quanto maior a quantidade de calor, maior a quantidade de soluto que eu consigo dissolver, ó. Tá vendo? São todos crescentes aqui, ó. Maior a quantidade de calor, maior a quantidade de soluto que eu dissolvo. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, cloreto de potássio. No cloreto de potássio, quando eu estou a 50 graus Celsius, eu consigo dissolver em torno de 40 e pouquinhos gramas dele, tá? Em 100 gramas de água. Aliás, 50 e poucos gramas. Aqui, ó, quando eu tenho, por exemplo, o mesmo cloreto de potássio, se eu tenho 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 30 e poucos gramas. Então, ó, 20 graus Celsius, dissolvo aí uns 32 gramas de cloreto de potássio. 50 graus Celsius, eu consigo dissolver uns 42 gramas de cloreto de potássio. Tá vendo? Então, o aumento de temperatura, eu vou aumentando a massa que eu consigo dissolver. Menos um. Quem é o cara que com aumento de temperatura vai diminuindo a massa a ser dissolvida? Ó, o sulfato de sério, tá? O sulfato de sério. Beleza? Então vai ficar esta alternativa aqui, ó. Joinha? Então, olha só, meninos. No outro vídeo que eu vou gravar, eu continuo a explicação, porque vão ter umas continhas aí no meio, tá? E aí vocês acompanhem para poder ver se vocês marcaram o gabarito direitinho, se tem a ver com o que vocês pensaram, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.